Graça e paz a todos. Estamos iniciando o culto de oração desse dia que é 24 de março de 2020. Temos muito que agradecer ao Senhor, também colocar diante dele, pedidos de oração, sabendo que o Senhor ouve, que o Senhor responde cada pedido que nós colocamos nas mãos dele, segundo seus propósitos, segundo a sua vontade. E nesse momento, para nós iniciarmos, nós quer dizer que nós temos sempre esse encontro marcado, todas as terças-feiras, culto de oração da Igreja Batista Carvalho, e não vamos parar, vamos dar prosseguimento, mesmo com essa realidade que nós estamos vivendo da Covid-19. E, para tanto, nós vamos orar ao Senhor para darmos início a este culto de oração. Convido você, que está do outro lado da tela, a estar orando juntamente comigo para nós irmos a direção ao Senhor e este culto ser totalmente voltado para Ele, para o Senhor. Quero lembrar que você pode fazer o seu pedido de oração, pode fazer seus agradecimentos através do que já foi disponibilizado. Também através do WhatsApp, do meu privado ou pelo grupo da igreja. Então nós vamos orar nesse momento, quando nós vamos cantar louvores ao Senhor. Dá prosseguimento. Feche seus olhos, curva sua cabeça para o Senhor. Amado e poderoso Deus, nós queremos agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sabemos que sem o Senhor nós não somos nada e não podemos fazer nada. Por isso, nós temos buscado ao Senhor noite e dia, todos os momentos, porque todos os momentos são momentos de estarmos te buscando, de estarmos prestando, de estarmos levando louvores ao teu trono de graça. Pai, nessa confiança, nessa adoração, nós estamos aqui neste dia, terça-feira, para darmos continuidade à nossa vida de adoração ao Senhor. O mundo praticamente parou, mas nós continuamos te buscando, continuamos te servindo, continuamos consultando ao Senhor o que nós devemos fazer, consultando a tua palavra, para que ela continue servindo de bússola para as nossas vidas, sobretudo exercendo a nossa fé. Nossa fé tem que ser exercida em todos os momentos da nossa vida, independente das circunstâncias. Por isso, Senhor, nós reunimos através deste canal para mostrar que nada nos impede de estarmos levando a tua palavra, de estarmos juntos cultuando ao Senhor, de estarmos de alguma maneira dizendo que o Senhor é soberano, que o Senhor reina sobre terra e céus e que tudo está debaixo do teu governo. Obrigado, Pai. Tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda fará no dia de hoje, continuará fazendo até a vinda de Cristo. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós vamos, como fazemos nos cultos presenciais,
é lá na igreja. Podemos estar fisicamente juntos, né? Mas nós queremos manter essa dinâmica. Nós vamos cantar o hino 62. 62, leva tu contigo homem. Convido você a abrir seu cantor cristão para acompanhar conosco. Cantar também. Está aí, do outro lado onde você está. Eu levo a tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Vamos cantar. Leve sempre o nome do Senhor Jesus contigo, nome que nos traz esperança, nosso tempo presente e no porvir, porque Ele há de cumprir as suas promessas na nossa vida. Também queremos cantar o hino 15, exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. Abrindo a porta de casa.
Amém. Prosseguimento. E é o momento de nós dirigirmos as nossas orações ao Senhor em agradecimento por tudo que Ele tem feito. Apesar de nós estarmos vivendo esse momento, uma situação meio desconfortável, o mundo todo está numa turbulência, né? E cada um dando a sua contribuição, segundo as orientações das autoridades. Acredito que ainda assim temos algo a agradecer ao Senhor. Porque, na verdade, estamos vivendo essa situação, mas isso não quer dizer que estamos privados da presença de Jesus na nossa vida. Com toda certeza, Jesus está conosco. Nós vamos meditar, e o texto que nós vamos meditar nessa noite tem tudo a ver com o momento que estamos passando e que faz parte da vida. Nós sempre temos momentos de altos e baixos, hora está tranquilo, hora vem as tempestades da vida, mas sempre temos algo a agradecer ao Senhor. Então, para nós lembrarmos, fazermos esse primeiro momento de oração, nós podemos agradecer. Apesar de tudo, Deus tem suprido as nossas necessidades, sejam elas materiais, o pão nosso de cada dia. Deus tem dado, não tem deixado faltar. E Ele tem nos dado o equilíbrio necessário para passarmos esse momento. Vista de que muitas pessoas têm se desesperado, têm perdido o controle, Deus tem nos dado esse equilíbrio. Então, motivo de nós estarmos agradecendo. É motivo de nós estarmos agradecendo porque Ele tem nos dado uma família. É motivo de nós estarmos agradecendo por nós dele nos chamar para servi-lo. É motivo de nós estarmos agradecendo, sobretudo, a salvação dada ou adquirida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. São alguns dos motivos que, com toda certeza, nós podemos abrir os nossos lábios e agradecer a Deus. Tem nos cercado da sorte. Então, nós não podemos jamais esquecer de nós vamos fazer nesse agradecer a Deus. Por sua cabeça. Olha o Senhor. Ó Deus, nós estamos vivendo esse momento de turbulência mundial. Todo o globo terrestre está passando por esta crise. A palavra já havia nos prevenido todas as coisas, mas ainda assim queremos te agradecer, porque sabemos que em meio ao caos, o Senhor está conosco. Em meio à tempestade, o Senhor não tem nos abandonado. Então, Senhor, nós entendemos que neste mundo nós não estamos sozinhos.
O Senhor Jesus mesmo nos garantiu que nós não estaríamos sozinhos. Não estamos, e agradecemos porque nós estamos passando por esse momento de dificuldade, não de qualquer maneira, mas sempre com os nossos olhos voltados para o Senhor. Ele que pode nos dar direção, pode nos confortar, Ele que acalma nosso coração. Portanto, nós agradecemos, Senhor, porque tem nos dado o equilíbrio necessário para atravessarmos essa tempestade que tem assolado todo o mundo. Ó Deus, agradecemos também porque não tem faltado o pão nosso de cada dia. O Senhor tem suprido a nossa mesa, a mesa dos teus servos, a mesa daqueles que buscam. E é outro motivo que nós abrimos os nossos lábios para ter louvores a Ti. Ó Deus, agradecer também, principalmente, porque hoje nós temos a garantia da salvação. Jesus se entregou, deu, nos remindo de todos os nossos pecados, nos dando a esperança de uma vida eterna que antes nós não tínhamos. Por isso, de nós estarmos agradecendo. Podemos dizer grandes coisas tem feito nós. Por isso, nos alegra. Glórias ao Teu nome. Pai, continua a conduzir a nossa vida. Para a glória do Teu nome, nós fazemos esta oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar cantando e vamos cantar agora o hino 324 do cantor cristão. Senhor, és o meu Deus, o temor do mal se vai.
Vamos ainda cantar o 328, título Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, cada momento em preces, reagir. E aí o coro diz assim: as ondas atendem eu mandar ao Senhor. Vamos cantar pensando no Senhor, que tem o controle de todas as coisas. Céu se reveste de trevas, não temos
palavra para todos nós nesse momento, né? Chegar, Senhor. Ou seja, sempre depositarmos a nossa confiança em Deus, né? Estarmos descansando, tranquilos, que estamos todos nas mãos do Senhor. Nada foge desse controle de Deus. Nós então vamos aos nossos pedidos de oração e nós temos aqui um pedido da irmã Vera. A Vera colocou um pedido aqui no meu privado e ela pede oração. Toda a igreja esteja orando por sua saúde. A Vera, há alguns dias, ela não estava indo para a igreja, sentindo algumas dores no seu corpo. Estava perguntando ao irmão Severino a respeito dela e ele dizendo que ela estava com algumas dores no corpo. E esse áudio que ela mandou para mim, ela disse que de ontem para hoje passou a noite na UPA. Foi ontem à noite e saiu hoje 5 horas da manhã sendo medicada. E no áudio ela me disse que está com uma infecção urinária muito forte. O médico medicou ela, né? Passou o medicamento, ela está tomando e, segundo ela, não está surtindo efeito. Então nós vamos estar orando pela saúde da mulher. Ela estava com muitas dores, dificuldades para falar. Nós vamos orar por ela. E aqui também temos o pedido da Uyara. Ela colocou no Instagram para que nós estejamos orando. E o pedido é o seguinte: orar por todos os profissionais que precisam trabalhar em meio a essa pandemia. Não somente a equipe de saúde, nós sabemos que estão trabalhando, estão fazendo até uma campanha, né? Que as pessoas fiquem em casa. Sempre temos recebido materiais dessas campanhas que profissionais da área de saúde têm feito. E além deles, né, que estão trabalhando, ela pede também que ore pelos trabalhadores do ramo farmacêutico. No caso também da nossa irmã Yara, ela trabalha numa farmácia, todos nós sabemos. A farmácia tem que estar aberta, é serviço essencial para a população. Os que trabalham no ramo de alimentação também, os policiais, postos de gasolina e outros serviços essenciais. Então, aqui nós vamos estar orando nesse sentido. Não sei se há mais algum pedido de oração. Não há, não tem mais nada aqui no meu privado. Mas, meus irmãos, foi até postado no Instagram, no Facebook, pedido do presidente da Convenção Batista Brasileira, da qual nós fazemos parte, né? A igreja faz parte da Convenção Batista Brasileira. E desde ontem postamos esse pedido dele. E o pedido foi que todos nós, filhos do Senhor, estivéssemos orando das 19 horas de hoje até as 19h30. Não sei quantos fizeram isso. Vamos fazer nesse momento também. De oração dele, presidente da Convenção Batista, o pastor Fausto, ele pede para que esteja orando não só pelo nosso Brasil, mas por todo mundo que está vivendo essa pandemia. Todos nós fomos atingidos de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente. E nós temos acompanhado nos jornais, nas mídias em geral, o que tem acontecido. E então
pedida para que estejamos nesse sentido. Assim como foi pedido para que esteja orando das 19 horas às 19h30 de hoje, claro que não vamos fazer somente esse momento. Estamos fazendo até esse momento fora, que é agora, fora desse horário. Continuaremos a fazer, orar nossas casas. Jamais esquecer, tem outros que estão sofrendo muito mais que nós. Países que foram atingidos com mais força por essa epidemia, né, pandemia mundial. Então, vamos estar orando, né? Deus esteja confortando a todos que estão nessa situação, aos que têm familiares passando nessa situação, e orar para que isso seja freado. Deus pode frear. Então é a Ele que nós vamos dirigir as nossas orações, sempre a certeza também de que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa fazer algo por nós. Então, Deus, Ele pode todas as coisas. Nós vamos orar nesse momento. Peço a você que ore somente com interceder, colocar de Deus rápido. Deus sabe qual o momento. Nós fazemos. É o caso desse chamado distanciamento social. Agora, o impossível, orar nesse momento. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Amado poderoso Deus, Pai, mais uma vez estamos aqui em oração. Nós acabamos de cantar hinos que nos estimulam a sempre confiarmos no Senhor. Mas que a tempestade esteja assolando, nós precisamos exercer a nossa fé no Senhor e ter um controle sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre todas as coisas. Nada foge. Por isso, Pai, nós queremos colocar diante de Ti a saúde da nossa irmã Vera, que tem passado por esses dias momentos difíceis, Senhor. E sentindo muitas dores e medicamento que parece não surtir um efeito, mas nós estamos dirigindo as nossas orações ao Senhor. Estamos pedindo que o Senhor use da tua misericórdia da nossa irmã. Não somente ela, mas tem muitos que estão passando por dificuldades, por enfermidades as mais diversas. E agora, Senhor, esta pandemia que está cometendo várias mortes, e só temos ao Senhor para clamarmos, só temos ao Senhor para depositarmos a nossa fé, porque o Senhor é único, Deus único e verdadeiro. Pai, nessa certeza, nós pedimos, Senhor, a restauração da nossa irmã. Senhor, tome conta de todos aqueles irmãos idosos, ou mais fragilizados, propensos a esse vírus e a outras doenças. Nós pedimos, Pai, pelas tuas grandes misericórdias que se renovam a cada manhã,
a restauração da saúde, nossa irmã Vera, ó Deus, nossos irmãos que estão passando por dificuldades, desse povo todo que está também passando por esse momento tenso. Ó Deus, muitos já foram contagiados e, pelo que nós temos visto, são, assim, dias tremendos de dificuldade. Por isso nós oramos ao Senhor. Pai, nós queremos pedir por aqueles profissionais que têm estado na linha de frente, através dos serviços essenciais à população, como o caso dos profissionais da saúde, todos os envolvidos, todos que trabalham em hospitais, em clínicas, em pronto-socorros, Deus, e que o Senhor sustente a cada um deles, que o Senhor dê sabedoria, capacite eles para atenderem as pessoas que vêm chegando com seus problemas de saúde. Ó Deus, que o Senhor os livre de serem contaminados, para que não só eles tenham condições de ajudar a outros, mas também em preservação da saúde deles. Nós pedimos por aqueles também que estão em outros serviços essenciais, postos de gasolina, de venda de gás, de alimentação, farmácias e tantos outros que não pararam, estão funcionando. Por isso estão também em situação de risco. Deus, Senhor, esteja livrando eles, Pai, deste mal terrível. E nós confiamos no Senhor. Pai, nós temos clamado a Ti e o Teu povo em geral, levantado o clamor em prol deste mundo que está sofrendo, que está em agonia. Ó Deus, são nações e nações, povos e mais povos estão sendo atingidos nesse momento, Pai, de dor, nesse momento de sofrimento. Teu povo que se chama pelo seu nome se reúne em oração para clamar ao Senhor. Que o Senhor sare nossa terra, que o Senhor sare este planeta. Ó Deus, esse momento nós possamos sair mais fortes, não nós mesmos, cheios de nós mesmos, mas mais fortes, confiantes no Senhor. Que as pessoas, todos nós, possamos aprender cada vez mais a dependermos. Deus, o Senhor tem os seus propósitos. Nós confiamos nada para os seus propósitos. Oramos, amamos ao Senhor. Sabemos que reina no céu. Obrigado. Obrigado por Deus não atende. Deus propósito. O Senhor quer sempre o melhor para nós. Essa confiança nós fazemos restauração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora é um momento de nós estarmos meditando a palavra do Senhor. E eu quero ver você. Mateus 12. Nós vamos ler o versículo 22. É o versículo 6. Repetindo, Mateus 14, do 22 ao 6.
Mas que você acompanhe a Bíblia, pura palavra do Senhor. Mateus 14, do 22 ao 36, diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava. Outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro com as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na orla ou na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Irmãos, esse texto aqui é bem oportuno para esse momento que nós estamos vivenciando. E assim como este momento, há outros momentos semelhantes a esse, em que se apresentam a nós como tempestades da vida, e nós vamos aqui entender que precisamos cada vez mais exercer a nossa fé em Cristo Jesus. Então, o que é que o texto nos diz aqui? O que é que o texto nos mostra? Qual a lição que nós precisamos extrair a partir da leitura deste texto, que não está aqui por acaso, está com um propósito, e precisamos de fato aprender e, como sempre digo, precisamos aplicar nossa vida por inteiro. E isso aqui é, na verdade, um retrato do que acontece na nossa vida no dia a dia. Então, o que é que nós vemos aqui bem de início? O texto, eu quero aqui dividir em algumas partes, na verdade em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 22 ao 25, eu quero chamá-lo de primeiro cenário. Chamá-lo de primeiro cenário. Eu quero que você mergulhe um pouco no texto para que nós possamos ver esse primeiro cenário. E na verdade foi um cenário forjado por Cristo Jesus. Esse cenário quem criou foi Cristo. Vocês vão me entender a partir da explicação que nós vamos dar e com os recursos que a Bíblia nos mostra. Então, olha só.
Olha o que aconteceu nesse primeiro cenário. Eu quero dizer, já falei aqui algumas oportunidades, que Jesus ele é Senhor da história. Nada acontece alheio à vontade do Senhor. Isso todos nós vamos concordar. Jesus, ele continua sendo o Senhor da história. Ele era, é, agora sendo Senhor da história. Então veja bem o que é que acontece. O texto nos diz assim no versículo 22. Logo em seguida a quê? O que foi que aconteceu anteriormente para que esse cenário aqui fosse desenvolvido? Logo em seguida a primeira multiplicação dos pães. É o que mostra a passagem anterior. Você mesmo pode verificar aí em sua Bíblia a primeira multiplicação dos pães, que vai do versículo 13 ao versículo 21, em que Jesus tem ali os pães, os peixes, e ele faz a multiplicação a tal ponto que dá para que a multidão toda se alimente, e termina informando no versículo 21, que diz assim: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então podemos estimar aí que cerca de, no mínimo, 15.000 pessoas comeram deste pão. Então, o que é que nós vemos aqui? Logo em seguida, Jesus faz este milagre e logo em seguida ele instrui seus discípulos para irem à frente dele. O texto que eu estou aqui de posse dele, na versão NVI, diz assim: Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele estava se despedindo da multidão. Este cenário aqui, Jesus criou com um propósito. E o propósito de Jesus, ele é sempre pedagógico. Ele foi pedagógico para os seus discípulos ali, de imediato. Aquele fato, naquele acontecimento, pedagógico para nós. Ou seja, precisamos aprender. Se nós não aprendermos, o que é que nós estamos fazendo do nosso relacionamento com o Senhor? Jesus insistiu para que você aprenda. Aí que eu digo que Jesus criou toda essa situação. Sabe por quê? Porque nessa multiplicação dos seus discípulos saíram dali, daquela situação, sem que estava acontecendo, sem entender de fato quem era Jesus, quem representava Jesus, quem era aquele que estava à frente dos olhos deles e que estava caminhando com Jesus lado a lado. Eles ainda não tinham entendido, estavam atônitos, se questionando. E aí, Jesus mandou eles logo em seguida, ou seja, imediatamente, criando todo este, eles pudessem entender de Jesus. Há textos, pelo menos dois textos similares
os textos parecidos com esse texto, os outros dois evangelhos, o evangelho de Marcos e o evangelho de João. Eu quero aqui que você abra a sua Bíblia no evangelho de Marcos, para que nós possamos entender melhor o que eu estou. O que diz Marcos, capítulo 6, versículo. Marcos 6, 52. Fala a mesma coisa. Jesus andando sobre as águas, e não tem tantos detalhes como aquele texto de Mateus, mas não deixa de ter propósito, não deixa de ter ensinamento da parte de Jesus para com os seus discípulos. Então, olha o que diz o texto. Marcos 6, do 45 ao 2, que eu quero estar no 52. Informação importante. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco, fossem para Betsaida, e despedido, subiu ao monte. Ao ser, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Eles não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Esse primeiro cenário, criado por Senhor Jesus, ele que sonda os nossos corações, sabe o que está passando em nossos pensamentos, está passando em nossa mente. Jesus, ele sondou de imediato que aqueles seus discípulos não tinham entendido. Então ele manda que eles seguissem à frente dele enquanto ele se despedia. Era necessário eles estarem passando naquela situação. Mais uma vez, Jesus estava não só querendo mostrar seu poder, mas além disso, ensinar a eles. Marcos 6, 52, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. E aí, meus irmãos, todo esse cenário, estão no barco, o vento sopra muito forte, eles estão à deriva. Essa é a situação que nós vivemos na nossa vida, meio ao sopro forte do vento, tempestade, ou as tempestades. E esse momento que nós estamos vivendo agora, será que é por acaso que está acontecendo essa situação? Será por acaso as demais situações que acontecem na nossa vida, que são várias? Nada. Esse primeiro cenário fora do controle do Senhor Jesus. Lembre que esse não é o mesmo texto em que os discípulos eles têm outra experiência lá em Mateus capítulo 8,
mais uma tempestade acontecido lá atrás. E eles questionam, dizem, quem é este que a tempestade e o mar lhe obedecem? A cada situação da vida é permissão do Senhor. Não pense que nada está acontecendo aleatório à vontade e aos propósitos do Senhor. Deus quer sempre nos ensinar algo. É que Jesus quis ensinar algo aos seus discípulos. Ele quer ensinar algo a cada um de nós. Ele está sempre nos ensinando. Há uma finalidade. É por isso que Jesus permitiu que eles fossem à sua frente, entrar no barco, entrar naquele mar, o vento forte soprar sobre aquele mar, ou aquele barco que eles estavam. Jesus quer nos ensinar algo. Ele está sempre nos ensinando algo na nossa vida. Então esse primeiro cenário se dá dessa maneira. O segundo cenário, nós vemos aqui, se dá do versículo 20 Está do versículo 25, do versículo 26 até o versículo 32. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. É um fantasma, e gritaram medo. Mas Jesus imediatamente, coragem, sou eu, não tenha. Mas aqui no segundo cenário. Às vezes nós não reconhecemos a Jesus como ele que está no controle. Às vezes não reconhecemos. Nesse exato momento, várias pessoas que não estão sendo Jesus, sendo a solução, como coisa. Ouvem falar de Jesus, muitas vezes vão à igreja, mas não o reconhecem. Aquele Jesus que faz mar se acalmar, tempestade passar, e isso que aconteceu dos discípulos, né? Jesus se aproximando, nós entendemos que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Jesus que domina a natureza, ele andando sobre o mar. E ainda assim, aqueles discípulos não o reconheceram. Às vezes, a igreja, estamos reconhecendo a Jesus, sendo aquela nossa esperança, o amparo para as adversidades da vida. Aí temos o pé.
todos entendem esse termo. E aí o que acontece? Jesus disse imediatamente a eles: coragem, eu não. Jesus está dizendo a nós: eu sou eu. Jesus não é qualquer um. Jesus não é qualquer um. Jesus que nós reconhecemos, aquele Filho de Deus. O Jesus que nós reconhecemos, aquele que estava na fundação do mundo, ou antes mesmo da fundação do mundo. O Jesus que nós reconhecemos, aquele que tem participação na criação, que, portanto, tudo é dele. Tudo está debaixo do poder dele. Então ele diz: coragem, sou eu, não tenho medo. É o que ele está dizendo a nós nos nossos dias, em meio às tempestades da vida. Coragem, sou eu, Jesus. Nós precisamos reconhecer Jesus como sendo o Deus Todo-Poderoso, como sendo o Senhor Criador, como sendo a nossa justiça, como sendo aquele que supre as nossas necessidades, como sendo aquele que não é em vão, a quem nós tanto buscamos, tanto servimos. Ora, será que tudo tem sido inútil? Toda essa nossa busca tem sido inútil? Nossa busca ao Senhor? Aqueles discípulos estavam com ele todos os momentos, já tinham passado por uma tempestade, que eu já fiz referência aqui, passaram por outras situações, tinham passado de imediato, há pouco tempo atrás, na multiplicação dos pães. E ainda assim, lhes faltava fé. Temos aqui no versículo 58, Pedro, em meio àquela tempestade, ele tem um breve diálogo com o Senhor e diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Nós precisamos ir com Jesus. Meio a tempestade que você está passando, e meio a tempestade que nós passamos, venha em minha direção. Venha com confiança. Olha o desenrolar dessa de Pedro. Olha o que é que diz o mais versículos. Versículo 29 diz o seguinte: Pedro saiu do barco, águas e foi. Eu quero dizer que nesse espaço de tempo em que nós vamos em direção a Jesus, algumas coisas podem acontecer. Algumas coisas podem. Assim como aconteceu quando Pedro se deslocou, onde ele se encontrava em meio à tempestade, em direção a Jesus. Olha o que acontece.
Ele se desloca e foi em direção a Jesus andando sobre as águas. Versículo 30, olha o que nos mostra. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Irmãos, existem alguns estágios que acontecem quando nós estamos em direção. E sempre venha. Olha o que aconteceu. Enquanto Pedro estava caminhando sobre as águas, teve o primeiro acontecimento. Ele reparou no vento. Vai ver, enquanto ele estava andando, o vento bateu nele, ele sentiu a força do vento, a força da tempestade, e aquilo tirou da sintonia em direção a Jesus. O texto diz, ele reparou no vento. Quando nós reparamos no vento, nós perdemos o senso de direção a Cristo Jesus. Quando Jesus nos convida a ir em direção a Ele, nós precisamos nos dirigir com fé, sem duvidar, sem vacilar. Se nós repararmos no vento, na tempestade, no que está acontecendo, pelos olhos materiais e não pelos olhos espirituais, acontece o segundo estágio, que foi o que aconteceu com Pedro. Olha o que nos informa. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Nós estamos os nossos olhos materiais, seja naquilo que a situação se apresenta para nós, aquilo que nós estamos vendo, automaticamente dá em nós medo. Dá medo. A tal ponto que uma coisa vai provocando outra. Por isso que nós, mesmo que esteja acontecendo situações difíceis de nós compreendermos, difíceis de nós passarmos, enfrentarmos, nós precisamos nos manter concentrados, manter as nossas mentes concentradas no Senhor. Ele fala. Não nos distrairmos com o que está acontecendo ao nosso redor. Não reparar na tempestade, não reparar no vento forte, não reparar o que está ao nosso círculo. Olha o que o texto nos mostra mais. Seguindo a sequência. Mas quando reparou no vento e começou a afundar. E aí o que aconteceu? Gritou. Uma coisa, outra. Parou no vento. Ficou com medo. Medo porque ele tirou sua atenção. Esse medo fez com que ela começasse a Então, nesse exato momento que estamos passando por essa crise, muitas pessoas estão tirando os seus olhos da pessoa do Senhor Jesus,
estão com medo, estão começando a afundar na sua fé, e esse afundamento leva cada vez mais a situações que perdem o seu sentido do Senhor. E nesse momento muitas pessoas estão passando por um medo tão grande que estão até entrando em depressão. Existem pessoas deprimidas por não focarem na pessoa de Cristo Jesus, naquele que a Bíblia diz que é o autor e consumador da nossa fé. Imagine só, eu comecei dizendo que quem criou todo esse cenário foi Jesus. Por quê? Porque os seus discípulos não tinham entendido o milagre dos pães. Está lá em Marcos 6,52. Aqueles seus discípulos que estavam constantemente com ele. Será que nós não temos aprendido nada com Jesus? Será que nós temos anos e anos de igreja? Nos dizemos crentes em Cristo Jesus. Alguns batem no peito, tenham 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos que sirvam ao Senhor e ainda assim não tenha aprendido nada. O que está acontecendo hoje é permissão do Senhor. Está querendo nos ensinar. Entenda, toda essa situação é uma situação pedagógica. As coisas estão acontecendo, mas ainda é o fim. E se ainda não é o fim, o Senhor quer nos ensinar. E Ele está nos ensinando a situação dessa pandemia e de outras situações que já aconteceram na nossa vida e que ainda vão acontecer. Na verdade, o Senhor está forjando o nosso caráter, o caráter cristão, forjando cada vez mais a nossa fé para outras coisas maiores. Se você está achando que isso é algo muito grande, mas outras coisas maiores ainda vão acontecer. E a nossa fé é forjada de uma maneira crescente. Isso nós precisamos entender e aprender. O Senhor estava querendo ensinar aos seus discípulos, como também quer nos ensinar, está sempre nos ensinando, para que possamos desenvolver uma fé inabalável no Senhor. Vai ser terrível para você e para mim, se quando acabar toda essa situação, nós não sairmos com lições preciosas aprendidas para colocarmos em oportunidade que vai acontecer como aconteceu com Pedro aqui. Ele vai em direção ao Senhor Jesus e todos nós devemos ir em direção ao Senhor Jesus. E aí prestamos atenção muito mais na situação em Deus. Damos um foco maior ao vento que sopra fora. Muitas pessoas estão assim, dando um foco maior em toda essa situação, desesperadas, né? E aí os estágios vão acontecendo, repara no vento, na tempestade, e aí vem o medo e depois começa a afundar em depressão, a afundar em desespero. E aí, não tem outra solução.
sempre clamarmos por Jesus. Se não clamou antes, se houve dúvida, não tem outra solução. É clamar por Jesus. E foi isso que Pedro fez. Ele duvidou, mas no fim clamou por Jesus. Vamos sempre estar em sintonia, aprendendo sem desesperar, sem repararmos nessa que está acontecendo de dificuldade. Claro, isso nos chama a atenção em certa medida, porque estamos nesse mundo, mas esse não é o maior evento a acontecer. Outros maiores. Clamar pelo Senhor. Senhor, salva-me. E aí, imediatamente, Jesus estendeu a mão, e segurou e que você tem duvidado da palavra de Deus? Quando essa situação é uma situação em que às vezes as pessoas usam de um modo errado. Agora vão usar essa situação para ter ou colocar 1000 desculpas de ser a sua fé. Infelizmente. Deixando de lado todo o ensinamento do Senhor Jesus. E aí, com desculpas. Eu tenho falado sempre de algo que as pessoas usam como desculpa dizendo o seguinte: Deus sabe. Deus sabe. Quero dizer que Deus sabe o que é que eu estou passando por esse momento difícil. Deus sabe que as coisas estão restritas e que preciso tomar minhas providências, e aí Deus sabe, e Deus sabe. Infelizmente, Deus vai saber. Realmente você não tem fé. Meio à tempestade da vida, que é o momento de nós exercermos a nossa fé, não estarmos com dúvida. É a palavra que Jesus dá a Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Será que nesse momento de turbulência nós seremos chamados de homens, daqueles que duvidam que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nada acontece sem a permissão dele, e que ele, em meio à dificuldade que nos assola, e que ele continua nos amando? Será que nós vamos ser tão pequenos na fé, a tal ponto de duvidarmos da palavra dele, que diz que estaria conosco em todos os momentos da nossa vida, até os confins do mundo? Que tipo de fé? Qual é a fé que você está exercendo? Momento de exercer a fé. Exercer a fé em um momento de bonança, de tranquilidade, é muito fácil. Mas agora, nesse momento,
É o momento de exercer plenamente sua fé. E a dificuldade está só. E os estudos daqueles que se dizem entendidos diz que vai passar tão cedo. E aí? Vai passar esse período que promete não ser tão curto, sendo homem e mulher de pequena fé? Aquele que duvida? Meus irmãos, eu volto a dizer que essa situação na vida dos discípulos foi pedagógica. Também essa situação está ocorrendo em todo o mundo, sendo pedagógica para nós. Qual lição você quer tirar para você? Quer sair mais forte da situação ou mais enfraquecido na sua fé, com desculpinhas as mais diversas? Eu tenho visto pessoas que, em pequenas situações, têm passado demonstrando pequena fé. Se nessa, que é mais uma prova, imagine como é a situação sem a fé em Jesus e outras situações maiores, piores, será você crescer. Vamos ao terceiro cenário. Isso que nos apresenta o texto está no versículo. Sim, antes do terceiro cenário, o texto ainda nos informa no versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha só se foi ou não pedagógico para os discípulos. Eles precisaram passar por essa situação para declarar, dizendo que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Precisamos passar também por essa situação para entendermos que nós estamos Criador dos céus e na terra. Aqueles discípulos a princípio não o reconheceram, mas agora, no fim da tempestade, depois que Jesus acalmou o barco, a tempestade, eles reconheceram verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Precisamos reconhecer Jesus só pela tempestade. Precisamos reconhecer antes das tempestades. Estamos seguros. E diz: seguro estou, não tenho temor do mal. Nós cantamos ele. Seguro estou, não tenho. O outro hino diz: sossegai. Indo agora para o terceiro cenário, está no versículo 34, 6, que diz: depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. Todos os que eles
ele tocaram, foram curados. Tem diferença. Os discípulos que estavam com ele, os discípulos não reconheceram. Só vieram reconhecê-lo, não. Mas quando ele chega do outro lado, aquelas pessoas que ouviram falar de Jesus, que não estavam constantemente com ele, igualmente aos seus discípulos, que estavam 24 horas com Jesus, eles não tiveram dificuldade de reconhecer Jesus. De imediato, eles reconheceram Jesus e começaram a espalhar por toda aquela região e trouxeram os doentes. Agora veja mais uma atitude daqueles que reconheceram Jesus. E suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar a borda do seu manto, todos os que ele tocaram, curar. Nós vemos aqui que aqueles que reconhecem a Jesus de imediato, eles tinham uma fé suficiente. Vou dizer que eles tinham aquela fé tão grande, mas a fé deles foi o suficiente a tal ponto de que eles queriam apenas tocar na borda do manto de Jesus. Existe um ditado popular que diz o seguinte: o muito sem Deus nada, mais Deus vale muito. Exatamente isso. Eles apenas queriam tocar e foi o suficiente para eles serem curados. A fé que eles tiveram foi o suficiente para precisamos ter a fé suficiente para conhecermos que Jesus tem poder em todas as coisas, que tudo está debaixo do domínio dele, nada escapa do poder dos céus. Precisamos ter a fé suficiente, jamais duvidarmos que quando vamos em direção ao Senhor Jesus, Ele supre aquilo que nós necessitamos. É uma oportunidade que o Senhor nos dá para exercitarmos a nossa fé. Vacilar, sem duvidar. E nós possamos aprender com que Jesus aconteça na nossa vida. Não se esqueça que Jesus está forjando o nosso caráter. Há outras coisas que ainda vão acontecer. Não é o fim. O Senhor está sempre nos ensinando, provocando em nós, ao ponto que essa fé seja. Possamos entender dessa maneira, sem desesperarmos, sem perdermos de vista nossa fé naquele que é autor. Vamos orar? Vamos orar para o culto nesta noite. Orando uns pelos outros, orando pela situação que está assolando todo o mundo, sobretudo, mantermos firmes no Senhor. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós uma vez estamos em teu de graça. Pedir por nós e por nossos irmãos passando por problemas de enfermidades os mais diversos, situações as mais diversas,
Deus, e em meio às adversidades da vida, nós queremos depositar sempre a nossa confiança no Senhor. Possamos sair fortes, sem vacilar, cada vez mais evoluindo nessa nossa fé, progredindo na nossa fé, sem entristecermos o teu coração, mas fortalecidos. Pai, a tua palavra sempre seja um canal de bênção, de alimento para a nossa vida. Então, à noite, em tua santa e gloriosa presença, nós fazemos oração em nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando. Não esqueça, Jesus está nessa filha. Essa é a sua fé. Deus te abençoe. Até o próximo culto, que será na quinta-feira. E nós vamos corrigir as falhas que temos nesse dia. Temos uma transmissão melhor. Deus te abençoe.